Olá, bom dia, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa segunda-feira, né? Para a nossa conversa diária. E nessa oportunidade, eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 51, versículo 10, que diz assim, ó: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse texto aqui está dentro de um contexto da história de Davi, né? Uma parte da vida de Davi, uma parte um tanto quanto triste, né? De um acontecimento que marcou a vida de Davi, na verdade marcou a sua família para sempre. Foi tão sério, tão profundo o que aconteceu e assustou tanto a figura do Davi, a pessoa de Davi ficou tão assustado consigo mesmo, que ele pede a Deus: cria em mim um coração puro, um coração novo, né? E renova em mim um espírito reto. Me faz de novo, me muda completamente, transforma a minha vida, porque eu estou assustado com aquilo que aconteceu. Às vezes a gente se assusta com as coisas que acontecem, que a gente permite acontecer na nossa vida, né? A gente é surpreendido da violência que a nossa carne é capaz de promover, né? É o que aconteceu com Davi. Nós somos capazes, sem Cristo no coração, somos capazes de atrocidades as mais diversas, né? Quem nos domina, quem nos controla, quem domina o nosso coração é o Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre o coração de carne. Eu estava me lembrando de um senhor que, quando ele se converteu, ele não podia ler a Bíblia. Toda vez que ele abria um texto bíblico para ler, o coração dele se derramava, ele chorava, chorava, chorava de soluçar. Ele lia um salmo, chorava, ele lia um texto, chorava. E era um homem de serviço braçal, um homem bruto, sabe? Um homem de pegar peso, de tudo isso. Ele trabalhava num serviço muito pesado, mas quando ele se converteu, virou uma manteiga derretida. É o que o Espírito Santo faz. Tem pessoas que choram o tempo todo, choram por qualquer coisa. Vê um filme, chora, lê um livro, chora, escuta uma história triste, chora. Mas isso não significa necessariamente que essa pessoa está quebrantada pelo Espírito Santo. Só significa que ela é emotiva, né? Tem muita gente que é emotivo, mas não é quebrantado pelo Espírito Santo. Davi, esse homem do texto, ele era um homem muito generoso. Se você vai ler a história de Davi, você vai ver que ele era um homem bondoso, um homem generoso, um homem que cuidava das pessoas. É um homem, mas ele estava com o coração duro para aquilo que o Espírito Santo queria mostrar para ele. Também a gente tem o exemplo do Faraó. O Faraó era duro, né? Não queria deixar o povo sair para adorar a Deus, não queria libertar o povo, oprimindo o povo hebreu dentro do Egito. Mas chegou um momento que Faraó falou para Moisés assim: Moisés, ore por mim, peça ao seu Deus por mim. E aí a gente, quando lê esse texto, a gente pensa: nossa, Faraó vai se converter. Ele não se converte, ele endurece mais ainda. Sabe? Então tem pessoas que têm o coração mole para muita coisa, mas não tem o coração mole para Deus, né? Às vezes a palavra entra no nosso intelecto, mas não chega no centro de comando. A gente entende a palavra, a gente lê a palavra, a gente escuta a palavra, a gente entendeu tudo. Intelectualmente falando, está tudo certo. Mas aquilo que Romanos 12, 2 fala não acontece. A Bíblia diz em Romanos 12, 2 que o nosso intelecto precisa compreender a palavra e permitir que o Espírito Santo use essa palavra dentro da gente para mudar o nosso coração, para mudar aquilo que a gente é. Porque o céu prometido só é prometido para quem é transformado. Não é prometido para os quebrantados no sentido de emotivos. O céu não está prometido para os emotivos. O céu está prometido para os quebrantados pelo Espírito Santo, né? Então é por isso que a Bíblia orienta que seja assim, né? Que a gente permita isso. E a gente tem que sempre analisar, né, o nosso coração. Será que eu sou uma pessoa emotiva? De repente eu só tenho um coração bom, né? Davi aqui no texto, ele desejava uma conversão. Ele sabia o seguinte: olha, eu sou ruim, eu sou mau. Eu sou mau, eu sou mau, eu sou terrível. Ele fala assim: eu nasci em pecado, eu sou mau. Porque a natureza humana ela é caída mesmo, a natureza humana ela é carnal mesmo. Em Ezequiel 36, Deus fala assim: eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar um coração de carne em vocês. Um coração sensível à voz do meu espírito, um coração que se quebranta. Uma pessoa que não é quebrantada pelo Espírito Santo, ela só é emotiva, essa pessoa não compreende as coisas do Espírito Santo. Essa pessoa, eu vi uma vez, só para exemplificar aqui,
Uma vez um pastor foi pregar e ele começou a chorar, estava cheio do Espírito Santo. Ele pregava, quanto mais ele falava da grandeza de Deus, do amor de Deus, mais ele chorava. E aí teve alguém que comentou assim: o pastor está com problema. Ele está com problema. Pode conversar com ele, leve ele num psicólogo talvez, pede ele para procurar um profissional, porque ele deve estar com algum problema emocional. E não era quebrantamento do espírito. Mas uma pessoa, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que o homem natural, a pessoa comum, o ser humano normal, ele não consegue compreender as coisas do espírito. Então ele vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele até zomba. Ele é crente, ele está na igreja, ele lê a Bíblia, ele está caminhando ali muitos anos já na igreja, mas ele não consegue discernir quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Ele acha que, nossa, fulano é bobo demais, nossa, fulano é muito exagerado. Ele tem sempre uma crítica acerca daquilo que a pessoa está fazendo, porque para ele isso não acontece na vida dele. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é dobrar o joelho para orar e ser inundado pelo Espírito Santo e sentir o coração queimando e a lágrima descendo. Ele não sabe o que é quebrantamento. Sabe? Muitas vezes a gente passa por essa dureza de coração. A gente é quebrantado para tudo, a gente é mole para tudo, a gente chora por tudo, a gente ajuda as pessoas, a gente tem um coração bom, mas a palavra não passa do intelecto para o coração de verdade, para transformar o coração em coração de carne. Entendeu? Então, Jesus falou que o que identifica uma pessoa que o coração está quebrantado pelo Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo, mesmo de verdade, né? Ele fala: pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos vocês vão conhecer, porque os fariseus, os líderes religiosos, eram pessoas que já estavam muitos anos na carreira religiosa, na vida religiosa, no trabalho religioso, né? Essas pessoas, elas olhavam para Jesus e via Jesus bondoso, amigo, quebrantado, se derramando diante de Deus. Eles viam isso tudo e eles falavam: ele está com Beelzebu no corpo. Isso aí é Beelzebu que faz isso com ele. Confundia o trabalho do Espírito Santo com o trabalho do diabo. E é assim que acontece. Uma pessoa do coração de pedra, ele não consegue discernir as coisas espirituais, né? E aí cabe a pergunta para mim: será que eu consigo discernir as coisas espirituais? Será que o que acontece comigo é um quebrantamento do Espírito Santo? Ou o que acontece comigo é só um bondadismo da minha parte? Eu tenho uma índole boa, eu sou uma pessoa gente fina, gente boa, lido bem com todo mundo, trato bem todo mundo, choro quando tem que chorar, ajudo todo mundo, só isso. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 a 10, que a salvação é pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, e não pelas obras. Não é porque eu sou manso, não é porque eu sou bondoso, não é porque eu sou gente boa. Não é isso que vai me salvar. É a graça de Deus que vai me salvar. Mas a graça de Deus só me salva quando o Espírito Santo realmente consegue transformar meu coração humano, de pedra, porque é da natureza humana isso, como Davi fala no Salmo 51, nascemos assim. A salvação só acontece quando Deus consegue mudar essa natureza humana numa natureza espiritual. Quando eu me torno um homem espiritual, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa oração de Davi tem que ser a nossa todo dia. Porque a gente se confunde, né? A gente muitas vezes se confunde, a gente acha até que merece o céu. Né? Nossa, eu fiz tanta bondade essa semana, nossa, já paguei aí 50 pecados, já resolvi muita coisa com Deus, já estou garantido, já vou direto para o céu. Quantas vezes nós já falamos isso? Porque a gente fala isso na brincadeira, evidentemente, mas com um fundinho de verdade. A gente realmente acredita nisso, que a justiça própria vai colocar a gente no céu, e não é. É quando essa oração aqui é feita: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Olha só, o fruto do Espírito, e aí é para a gente analisar, né? É só para a gente analisar se isso acontece em nós, ó. Eu vou ler aqui nessa versão aqui, porque eu achei bastante interessante. Ó. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É isso aqui que, quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, mesmo de verdade, ele produz isso aqui. Se isso aqui não é produzido na minha vida, então não tem o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa gente boa, eu sou uma pessoa tranquila, mas não movido pelo Espírito Santo. Meu coração continua sendo um coração de carne.
E assim que eu tiver a oportunidade, assim que eu puder, esse coração de carne vai fazer aquilo que ele quer fazer. É o que aconteceu com Davi. Davi era bom, era gente boa, tratava todo mundo bem, favorecia pessoas aqui, favorecia pessoas ali. Mas assim que ele deu uma brecha, o homem velho que estava ali, nele, fluiu. E ele tem que pedir socorro a Deus. Ele escreve o Salmo 51 pedindo socorro a Deus, pedindo perdão e socorro. Senhor, me perdoa, mas me transforma também. Porque se o Senhor só me perdoar e não me transformar, eu vou fazer tudo de novo. Porque essa é a minha natureza. Eu vou sempre fazer isso, porque essa é a minha natureza. Agora, se o teu Espírito Santo criar em mim um coração puro, renovar em mim um espírito reto, né? E ele fala assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por favor, não tire o seu Espírito Santo de mim. Davi acreditava nisso, naquele período, inclusive, do Antigo Testamento, o Espírito Santo era transitório. Então ele fala, não tira o Espírito Santo de mim não, porque se depender de mim, eu vou cair, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou fazer tudo de novo, porque eu sou assim, a minha natureza é essa. Mas o teu Espírito Santo tem capacidade, tem poder para transformar essa natureza velha, caída, destrutiva, maléfica, em um espírito novo, quebrantado diante de Deus. E aí fica a reflexão para a gente nessa segunda-feira, né? É um bom dia para a gente começar tudo, né? Dieta, academia, reflexão, renovação espiritual. Também é um bom dia, né? Para começar uma renovação espiritual. Será que meu coração é quebrantado pelo Espírito Santo? Será que meu coração é de carne mesmo? Será que Ezequiel 32, 36 já se cumpriu em mim? Ele tirou o coração velho e colocou um coração de carne em mim? Será que ele conseguiu fazer isso? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E aí eu volto a lembrar do irmão que eu falei logo no início, né? Ele era muito bronco, trabalho pesado. Mas o dia que ele se converteu, ele lia o texto bíblico, como ele chorava, molhava a Bíblia com as lágrimas dele. Era bonito de ver. E aprendi muito, percebendo isso, aprendi muito, né? Então, meus irmãos, o que vale para a vida cristã, para a caminhada cristã, e que identifica a gente com Jesus, é o coração quebrantado. Que Deus nos ajude a chegar lá, a permitir que o Espírito Santo chegue nesse ponto da nossa vida e faça essa mudança necessária. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Teu Espírito fala aos nossos corações, que Ele fale através dessa reflexão e que Ele tenha acesso ao mais profundo do nosso coração para transformá-lo de acordo com o Teu querer soberano. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Renata, Marcelo e todos os outros que estão aí, Deus abençoe.